Então levanta a sua Bíblia o mais alto que você puder e vamos fazer uma declaração comigo. Diga comigo: esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso. Ela sempre me conduz em triunfo. Diga: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Você sabia que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar a sua vida? A palavra de Deus diz que quando o povo de Deus estava em angústia, na sua angústia eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu as suas orações, o seu clamor e enviou a sua palavra. E diz, ele enviou a sua palavra e a sua palavra os sarou e os livrou daquilo que era mortal. Então, na angústia, no momento de dificuldade, quando o povo clamou a Deus, Deus poderia ter feito cair um raio, Deus poderia ter enviado dinheiro para eles, alimento, pão, água, mas Deus enviou a palavra. E quando o povo recebeu a palavra, juntamente com a palavra, eles receberam a provisão que eles estavam precisando. Na palavra de Deus tem toda a provisão que você precisa. Jesus, ele é a palavra de Deus. Está escrito que ele é o verbo que se tornou carne. Jesus é o verbo que se tornou carne. Vamos comigo lá para João capítulo 1, amém? Versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Diga: no princípio era o verbo. Esse verbo é a palavra, queridos. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esse verbo aqui se refere ao próprio Cristo, a Jesus. Aleluia. Então, Cristo, ele sempre esteve com o Pai desde o princípio. No princípio, Cristo, que era a palavra, estava com Deus, ele já era a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. O Pai, a palavra e o Espírito Santo são um. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Então você não consegue separar Deus da sua palavra e nem a palavra de Deus. Quando você está se enchendo da palavra, você está se enchendo de Deus. Agora não é o simples conhecimento da letra do que está escrito, mas é a vida no que está escrito. É a palavra viva, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. No versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E ele vai falar, houve um homem enviado, vai falar a respeito de João. Versículo 10 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, quem? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, observa, queridos, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Quem foi que veio? O verbo. Quem foi que estava no princípio? O verbo. Quem foi que criou todas as coisas no princípio? O verbo. O verbo estava desde o princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo o que foi feito por intermédio dele. Você lembra que lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, está escrito que Deus ele chegou na terra, a terra estava sem forma e vazia, e ele disse: haja luz, e houve luz. Ele sempre pronunciou o verbo haja. Ele sempre pronunciou a palavra, chamando à existência as coisas que não eram como se já fossem. Então a palavra, Cristo estava desde o início. Então, o verbo, que é a palavra de Deus, ela tabernaculou em um homem. Ela entrou
ela se manifestou no mundo na forma de homem. Então, o Verbo de Deus, que é Cristo, ele passou a viver na terra. Ele veio para os seus. Quem foi aquele que veio e não foi recebido? Jesus. É o que está escrito aqui, no versículo 11. Veio para o que era seu, ele veio para o seu povo, o povo judeu, mas nem todos o receberam. Aí está escrito, e os seus não o receberam. Então os judeus não receberam a Cristo, pelo contrário, crucificaram. Então hoje nós vamos celebrar daqui a pouquinho a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor significa a celebração da morte de Cristo na cruz, mas também da sua ressurreição, do pagamento que foi feito com o sangue de Cristo na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ter paz com Deus, para que hoje eu e você pudéssemos levantar as nossas mãos, e mãos sem pecados, porque o sangue de Cristo nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Está comigo, queridos? Então, isso é muito importante saber, queridos, que o Verbo era Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Eu quero ir com vocês lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Sem Cristo, nada vem a existir. É o que está escrito aqui. Nada veio a existir se não fosse por intermédio dele. Sem ele, nada viria a existir. Agora, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado por quem? Pela fé, entendemos que o universo foi formado por quem? Vamos lá, algumas pessoas ainda não pegaram. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela diga, palavra. Mas nós lemos lá no livro de João, agora há pouco, que todas as coisas foram feitas pelo Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas agora estamos vendo aqui que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra. A palavra de quem? De Deus. Mas se todas as coisas foram feitas pelo Verbo, e agora vemos que o universo foi criado pela palavra, então que palavra é essa? O Verbo. Então o verbo é uma palavra, está comigo, queridos? Por exemplo, trabalhar é um verbo e é uma palavra. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Alguém pode dizer, rapaz, você está exaltando a palavra como se fosse Cristo. Amados, alguém que pode achar que isso seria uma heresia é alguém que está considerando apenas a letra do que está escrito. Mas quando você considera o espírito e a letra, é diferente. Porque esse verbo, essa palavra é Cristo. Aleluia. Lembra quando o centurião, ele chegou até Jesus e o servo dele estava horrivelmente sofrendo, e Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião disse, não sou digno que entres na minha casa, manda-me apenas com uma palavra e o meu servo será curado. O que o centurião entendeu? Se ele é a palavra e ele tem a autoridade, a palavra dele tem o mesmo poder que a presença dele. Cristo e a sua palavra, aonde chega, tem o mesmo poder. Se a palavra de Deus chegar na tua casa, ela tem poder para transformar a sua casa, assim como se ele viesse morar com você. Se a palavra de Deus chega na sua vida, ela tem poder de transformar a sua vida, assim como ele viesse morar com você ali, se ele estivesse ao seu lado. Quando Pedro estava sobre as águas, na verdade Pedro não estava sobre as águas, Pedro estava no barco, Jesus estava vindo sobre as águas. Então, o pessoal estava com muito medo, os discípulos com muito medo, e Jesus disse, sou eu não tenho medo, sou eu. E Pedro falou, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Jesus falou o verbo, vem. Jesus falou a palavra. Jesus deu para Pedro uma palavra,
E Pedro creu na palavra. Quando ele creu na palavra, ele andou sobre as águas, porque a palavra de Jesus, quando ela foi liberada, tinha o mesmo poder que os braços de Jesus para segurar Pedro ali. Quando você tem uma palavra, queridos, essa palavra te sustenta em qualquer situação da sua vida. Quando eu era mais jovem ainda, eu não sou muito velho, né? Estou completando mais um ano esses dias, já estou com 39, ano que vem, se Deus quiser, chegarei em 40. Mas quando eu ainda estava lá na minha adolescência, eu ouvi uma música que se cantava na igreja, e eu não sei a letra da música, mas eu cantava a música assim: que palavra vocês, o quê? Crerão ou terão? Eu nunca sabia se era terão ou crerão, então eu ficava com as duas. Eu vou ter e vou crer na palavra. Que palavra vocês crerão? Crerão. Que palavras vocês crerão? Aí a gente dizia: eu já creio na palavra do Senhor. Aí o pessoal: que palavra vocês crerão? Aí nós já cremos na palavra do Senhor. Ela diz que eu sou curado, ela diz que eu sou suprido, ela diz que eu sou livre, vitória, ela diz. Que palavra vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Não é uma questão que a gente vai crer, nós já cremos. Nós já cremos na palavra do Senhor. E o que é que ela diz? Ela diz que eu sou sarado. Então, se eu receber uma notícia que eu sou enfermo e doente, eu lembro que a palavra de Deus já diz que eu sou sarado. E se ela diz que eu sou sarado, não importa se a doença quer me atacar, se a doença quer me matar, a palavra de Deus já diz que eu sou sarado. Então, a palavra de Deus tem poder sobre a enfermidade. A enfermidade vai ter que ceder, porque a palavra de Deus sempre prevalece. Cristo nunca perde. Agora, se você tem só a informação do que está escrito, mas você não crê no que está escrito, é o que acontece lá em João capítulo 1, e nós acabamos de ler, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos quais? Aos quais creram no seu nome. Então a palavra que funciona na sua vida é aquela que você crê, a palavra de Deus. Cristo, queridos, não é apenas para ser admirado, Cristo é para ser crido. Nós precisamos crer em Cristo, crer, acreditar ao ponto de... Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, você só acredita de verdade em Cristo quando você aceita na sua vida ao ponto de ele ser transformador em você, ele transformar a sua vida. Enquanto você não deixa Cristo transformar a sua vida, você ainda não acredita nele. Isso é uma sinalização para você saber e não ficar enganado, achando que crê, mas você não crê. Você só acredita na história, mas não crê que ele está vivo. Acredita na história. A gente acredita na história do lobo mau. Tem lá, você sabe até contar a história do lobo mau. E bem, eu não sei contar a história do lobo mau não, mas eu sei que tinha o lobo mau, eram os porquinhos, né? Eu nunca sabia se eram os porquinhos ou se era a Chapeuzinho Vermelho. Bem, eu misturo essas histórias. Não tem problema misturar essas histórias. Agora a gente não pode misturar essa, queridos. Essa história você precisa crer. Ela precisa ser uma realidade. E quando você crê, aí tudo muda. Tudo muda. Tudo muda completamente, queridos. A sua vida, ela passa a ter um sentido completamente diferente. Quando você crê em Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, que te amou de uma forma tal que mesmo criando todo o universo, ele se fez homem para se identificar comigo e com você, para poder nos substituir numa cruz. Aí você diz, não, é muito amor. É muito amor.
é amor demais para eu negligenciar. Então isso transforma completamente a sua vida. No dia que eu entendi que Cristo me amou, primeiro que eu criei em Cristo, acreditei de fato que Ele é real. No dia que Cristo se tornou real para mim, a minha vida, ela ganhou um sentido completamente diferente, ao ponto de eu não considerar mais preciosa a minha vida, mas para mim mesmo. Eu entendi um pouco do que o apóstolo Paulo falava. O apóstolo Paulo dizia: eu não considero a minha vida preciosa para mim, contanto que eu cumpra com alegria a carreira. Ele dizia: a vida para mim mesmo. Hoje eu posso dizer para vocês, queridos, eu não considero mais como preciosa a minha vida para mim mesmo. Eu não faço muitos planos do que eu posso ter e desfrutar para mim mesmo. 80% do meu tempo eu estou planejando o que é que eu posso fazer para promover a vida de outros. O quão a minha vida pode ser útil para favorecer a sua vida. Porque se a minha vida ela não for útil para favorecer a sua vida, não faz muito sentido eu permanecer aqui. É melhor estar com o Senhor. Então a minha estada aqui, ela só tem um sentido: poder fazer com que mais pessoas compreendam o discernimento de quem Cristo é e venham a crer em Cristo de verdade. Amém. Não na história de Cristo, queridos, porque a história de Cristo ela está muito difundida. Muita gente conhece a história de Cristo, mas poucas pessoas creem e têm um relacionamento com Ele. Agora, claro, existem níveis de maturidade espiritual que uma pessoa que acabou de nascer de novo, ela tem diferente de uma pessoa que já está há mais tempo, ou pelo menos que já está há mais tempo deveria ter. Mas, por exemplo, uma pessoa que já tem 1 ano de crente. Crente que eu falo não é de ir para a igreja. Amém, queridos? Não é de ir para a igreja. Eu estou falando de que creu em Jesus. Uma pessoa que tem 1 ano que creu em Jesus de verdade, essa pessoa já tem a sua vida transformada e quem olhar para ela já vai ver a diferença dela antes para ela agora. Não é a diferença entre você e o mundo não, queridos. Porque a diferença entre uma pessoa e o mundo, ela pode ser vista em qualquer religião. Ela pode ser vista em qualquer crença, mesmo sem ser em Jesus, em qualquer filosofia. Por exemplo, uma pessoa que passou a ter uma filosofia alimentar diferente, uma filosofia de atividades físicas diferente. Se ela passar um tempo suficiente nessa filosofia de vida, as pessoas vão olhar para a vida dela e a vida de quem não tem essa filosofia e vai ver uma diferença. Ok? Mas quando você crê em Jesus de fato, é algo completamente diferente que tem na sua vida, que não vai ter mais em nenhuma religião. E você vai ser uma pessoa que vai viver uma vida completamente inusitada, uma vida que você não sabe o que vai ser o seu amanhã. Você não sabe como vai terminar o seu dia, você é uma pessoa moldável. Diga moldável. Lembra quando o Senhor fala a respeito daquele vaso que estava na mão do oleiro, e aquele vaso, ele cai e quebra. E Deus leva o profeta para olhar e diz: observe lá, o oleiro, ele pega o vaso e ele faz um vaso novo. Ou seja, aquele barro, aquela argila na mão do oleiro, ela ganha a forma, não que ela quer, mas que o oleiro quer. Então, quando nós cremos em Cristo, decidimos servir a Jesus, Ele vai estar fazendo transformações nas nossas vidas e nós não somos um gesso. Nós não somos engessados. Nós podemos mudar conforme a vontade de Deus. Deus, Ele pode falar com você coisas e vai mudar pensamentos, propósitos no seu coração. Por exemplo, você estava lá firme em uma decisão, uma pessoa fez algo contra você e você estava lá firme. Rapaz, essa pessoa, cortei as minhas relações com ela, nunca mais falo com essa pessoa. Eu não quero ver mais nem pintado de ouro. Alguém já ouviu essa expressão aí? Eu não quero mais ver nem pintado de ouro. Se vier por uma rua, eu vou para outra rua.
Não passe nem na mesma calçada dessa pessoa. Você está engessado nesse pensamento. Mas quando você decidiu servir a Jesus, você não é engessado mais. Você é como um vaso na mão do oleiro. Ele pode chegar lá e dizer: ei, eu quero que você perdoe essa pessoa. Eu quero que você ligue para ela pedindo perdão. Eu quero que você ligue para ela dizendo que a ama. Eu quero que você ligue para ela dizendo que está enviando um presente para ela amanhã, logo cedo. Não parece estranho? Mas é possível. Amém. Aleluia. E aí, alguém quer viver essa vida de ser moldado por Cristo? Aleluia. Então, estamos falando aqui sobre o verbo, que é Cristo. Tudo foi feito por intermédio dele. Se ele nada do que foi feito se fez. Em Hebreus 11, acabamos de ver que o universo foi criado pela palavra de Deus. Mas a palavra fala que essa fé, que ela criou todas as coisas, ela só opera por intermédio do amor de Deus na nossa vida. A fé opera pelo amor. Então Deus, ele criou todas as coisas por intermédio da palavra. Hoje, quando nós trazemos a palavra para a nossa vida, nós também temos o poder de criar coisas com a nossa boca. Através das nossas palavras, nós podemos criar coisas. Você pode criar coisas através das suas palavras. Você pode falar e vai acontecer. Eu estava compartilhando com um pastor hoje à tarde e falando com ele a respeito de coisas que a gente começou a chamar a existência ano passado dos nossos cultos de oração. Quando você vem para os cultos de quinta-feira, de terça-feira, os cultos do Espírito Santo, queridos, você vai ver orações que a gente faz aqui, que a gente tem mais tempo. É uma hora só, mas como é toda semana, a gente acaba que ao longo do tempo orando por muitas coisas. E quando você participa de todos eles, o tempo vai passando e você vai começando a ver o cumprimento daquilo que a gente orou. Então, por exemplo, a gente orou algumas vezes aqui por portas de emprego em Mossoró. E está aumentando o número de portas de emprego sendo abertas em Mossoró. Nós oramos ano passado, queridos, por premiações. Pessoas recebendo premiações. E tivemos no final do ano várias pessoas de Mossoró que receberam premiações nacionais. Passando à frente de grandes centros. Você pode dizer: não, mas é uma coisa normal. Não é normal, queridos. Quando começa a se avolumar muita coisa junta no mesmo tempo, não é normal. Quando há um fato esporádico, assim, uma vez perdida, tudo bem, pode ser o acaso. Mas quando muita coisa começa a se juntar, não trate como normal. Nem quando é muita coisa boa, nem quando é muita coisa ruim. Se tem muita coisa boa começando a acontecer na sua vida, saiba que isso não é normal. Isso é um favor de Deus que está operando na sua vida. Pastor, e se tiver muita coisa ruim? É Deus que está mandando, não é o diabo. E você precisa saber, não para ficar com medo, mas para você levantar o escudo da fé e repreender. Porque existe um favor de Deus sobre a sua vida, mas também pode se levantar uma oposição do inimigo. E contra essa oposição, você tem que levantar o escudo da fé. Então, ano passado, final do ano, uma jovem da UFESA ganhou melhor dissertação do Nordeste de matemática. Melhor dissertação do Nordeste. Amados, nós temos grandes universidades, como por exemplo, a Universidade Federal do Ceará, ela é reconhecida internacionalmente em matemática. Forma pós-doc. A Universidade Federal de Campina Grande tem 2 doutorados, acho que são 3 doutorados em matemática, só em Campina Grande. Aqui nós não temos nenhum doutorado em matemática ainda, mas vai chegar, em breve vocês vão ouvir. E nós ganhamos a melhor dissertação de matemática do Nordeste, somando Piauí, que é uma força muito grande, Pernambuco, Recife, Natal, todas essas cidades, Salvador. Quem foi que saiu em primeiro lugar? Mossoró. Maior nota de matemática, uma moçoroense de escola pública. Não é normal não, queridos. Orações, elas mudam coisas. Quando você entende que você serve a um Deus vivo, não é uma história, é um Deus vivo que é real. E aí você libera
uma palavra crendo que do outro lado não está o acaso, mas que tem um ouvido do outro lado ouvindo, que tem anjos, existe um exército para fazer cumprir aquilo que você está falando. Você fala e você descansa, e o tempo passa e você começa a ver os resultados acontecendo. Aleluia! Então tem muitas coisas que vão mudar na sua vida, queridos. Mas você precisa saber que a sua fé, ela precisa estar alicerçada no amor de Deus. Ainda que uma mãe esqueça do filho que a amamenta, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Eis que tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. O Senhor falou para eu dizer isso para vocês. Diga para eles que eu os amo. Você é amado do Pai. Você é amado daquele que criou os céus e a terra. Ele te ama tanto, tão profundamente que você não tem nem ideia. Eu quero que você vá comigo lá para 1 de João, capítulo 4. Vocês estão vendo que eu já abandonei meu esboço faz tempo aqui, né, queridos? 1 de João, capítulo 4. Quantos abriram? Versículo 7 diz: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como é que a gente é nascido de Deus? Se nós amarmos. Na verdade, primeiro nós precisamos crer em Deus, né? Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus, ele não só tem amor, mas ele é a própria manifestação do amor. Deus é amor. Quando você recebe Deus no seu coração, você recebe o amor de Deus no seu coração, que é o próprio Deus. Em Romanos 5,5 diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo no seu coração? Não, quem tem certeza que tem o Espírito Santo no seu coração? Bota aí, ó, tá aqui, ó. O pessoal é rápido demais. Palmas aí para a mídia, queridos. Aleluia, que bênção. Ó, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, outorgado. Então, se você tem o Espírito Santo no seu coração, o amor de Deus está no seu coração. Se o amor de Deus está no seu coração, e ele não foi só gotejado, mas ele foi derramado, então você está cheio do amor de Deus. Diga, eu estou cheio do amor de Deus. Se o amor de Deus está no seu coração, queridos, não pode existir raiz de amargura, não pode existir raiva. Eu estava conversando nesses dias com um irmão nosso e uma pessoa da família enfrentando câncer. Câncer é uma doença e você precisa enfrentar, saber que Jesus já venceu, mas você precisa se posicionar na fé. E eu falei para ele, olha, fale para essa pessoa, pergunta para ela se ela tem algum ressentimento de alguém, raiva ou raiz de amargura. A palavra fala em Hebreus, não deixando brotar em vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe. Eu disse para ele, olha, o único poder que essa enfermidade tem de permanecer no corpo dela é se ela guardar alguma mágoa de alguém. Enquanto você guarda mágoa de pessoas, você está dando liberdade para câncer, para doença, para tudo que não presta permanecer no seu corpo. Então, se você está enfrentando qualquer tipo de problema na sua vida, seja financeiro, seja um problema físico na sua saúde, seja ataque na sua família, primeira coisa que você deve saber, eu tenho que checar se eu tenho alguma raiz de amargura. Se eu estou guardando no meu coração alguma raiva, alguma mágoa de alguém. Seja que fez algo contra você, agora preste muita atenção nessa sutileza, esse detalhe. Seja alguém que fez algo contra você, ou que fez algo contra alguém que você gosta. Porque às vezes, alguém faz algo ou prejudica uma pessoa que nós amamos. E não foi diretamente conosco,
mas foi com alguém que nós amamos, seja um parente, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um amigo, uma injustiça no trabalho, uma injustiça em algum lugar, e você vê aquilo, e quando você vê aquilo acontecendo, você gera uma semente de amargura no seu coração, e essa semente, se você começar a nutrir, ela vai enraizar. E quando ela enraiza, queridos, e cresce, é difícil tirar, mas é possível, ela só sai pelo amor de Deus. Ela não sai na sua força. Você nunca vai querer tirar. Ela só sai através do derramar do amor de Deus nessa área. Você precisa derramar o amor de Deus que já está no seu coração nessa área. É como uma mancha em uma roupa sua, uma roupa branca, e ela foi manchada lá com mostarda, por exemplo, e você tem em casa um alvejante, água sanitária, não sei qual é o que você usa, mas você tem em casa e alguém sujou lá, ou você mesmo. Às vezes é você mesmo, às vezes tem gente que tem mágoa dele mesmo, ou dela mesmo, e não consegue perdoar a si mesmo. Eu estou dizendo para você hoje, perdoe a si mesmo. Você não é melhor do que Deus. Quantos creem que Deus é melhor do que você? Amém. Não, quem tem certeza aqui que Deus é melhor do que você? Agora, se Deus é melhor do que você e Ele te perdoa, por que você não se perdoa? Se perdoe. Então você tem lá o alvejante, e o que é que você faz? Vai lá e coloca o alvejante naquela roupa. Você já tem o amor de Deus no seu coração. O amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Então você precisa pegar esse amor e colocar exatamente no lugar da mágoa. Em relação àquela pessoa. E aí você vai falar, eu amo essa pessoa porque o amor de Deus está em mim. Mas a sua mente está dizendo, você não ama, você detesta essa pessoa. Você gostaria de vê-la morta ou morta. Você gostaria de vê-la mal, doente, pobre, liso. Você está comigo, queridos? A sua mente, a sua carne quer ver assim, mas o seu espírito, o seu coração, ele quer o que Deus quer para essa pessoa. Então você vai dizer, eu quero para ela o que Deus quer, porque Deus está no meu coração. E aí você vai para o seu quarto do secreto, diga o secreto, diga para alguém perto de você, diga o secreto é secreto. Recentemente eu vi uma pessoa dizer, rapaz, vamos ter um secreto com Jesus, vamos fazer um culto do secreto. Não existe culto do secreto, queridos. Porque se é um culto, a não ser que seja só você e Deus. Mas se a gente for fazer um culto nessa igreja, pessoal, terça-feira nós vamos ter um culto do secreto aqui. É uma mentira, porque vai ter muita gente. A gente já sabe até o dia. Não é secreto, está até divulgado. Culto do secreto é você entrando na sua casa. A palavra fala, entra você em secreto, fecha a porta. E aí só está você e Deus, ninguém precisa saber. Se você falar para alguém, pronto, acabou, matou o culto secreto. Agora é culto público. Está comigo, queridos? Então secreto é só você e Deus. Entra lá só você e Deus. E ora. E fala com Deus. Esse é o lugar secreto. Está comigo, queridos? E é daquele lugar que você pode entrar ainda com uma mágoa no seu coração, mas você vai sair sem ela. Aleluia. Agora quem já manchou uma roupa que ela não saiu só com uma primeira fregadinha assim? Foi assim e saiu, é assim. Não tem umas que tem que ficar lá. Às vezes bota na máquina, fica lá. Aí olha, não, tem que botar de novo. Não, botar lá várias vezes, querido. Assim é a mancha que às vezes está na nossa mente, na nossa alma. A gente tem que estar lá no lugar onde o amor de Deus está o tempo todo movendo sobre aquela circunstância. Tem que estar o tempo todo movendo sobre aquela circunstância. Você já decidiu perdoar. Você já liberou perdão, porque o perdão você libera pela fé, não é pelo sentimento. Eu gostaria que o Ministério de Música viesse aqui. Você libera pela fé, não é pelo sentimento. Mas você precisa tratar as suas emoções. Imergindo as suas emoções no amor de Deus. E aí você vai
ficar tranquilo, e a sua fé vai operar, e você vai orar, e as coisas vão acontecer, não vai ter nenhum impedimento. Isso é tão sério, amados, isso que eu estou falando para você. Isso é sério demais, porque tem muita gente perdendo, muito. Alguns perdendo a própria vida, que é o bem mais precioso, mas tem outros que estão perdendo promoções de emprego, promoções que já era para você ter tido há 5 anos atrás e está encruado lá, preso, porque você está cheio de mágoa, ressentimento no trabalho. Poderia já ter crescido. E hoje é a noite da gente resolver isso. Eu gostaria de chamar o ministério do diaconato. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Nunca esqueça, Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Aleluia.